O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Oi, Enzo. Boa noite. Oi, minha querida Elfa, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. E você aí, está muito frio?
Parece, Tá né? frio, já esteve mais frio, tá friozinho. É que eu estou com um pouco de rinite, então eu estou mais agasalhado, estou mais assim por causa da rinite do que pelo frio da noite. Isso aí, se cuidar, né? Mas que prazer imenso, mais uma vez, esse querido irmão está aqui conosco no Centro Zil da Gama. Então, nós estamos esperando mesmo, ansiosos para mais essa palestra, que, pelo título, que ela vai ser muito preciosa mesmo, tenho certeza. Então, vamos receber nossos amigos, como esses que estão nos assistindo, ou aqueles que só poderão assistir mais tarde. O nosso boa noite, sejam todos bem-vindos. E a palestra, então, é com o nosso irmão Enzio Gomes, do Paraná, de Cascavel. Isso é para nós uma alegria imensa. Como essa união, a gente se sente mais aquecidos, não é, Enzio? Isso aquece a gente. Exatamente, exatamente. Isso. Vamos, então, meus irmãos, elevando nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, para agradecer por mais uma oportunidade que vamos ter nesse momento, com o nosso irmão nos trazendo um estudo muito precioso. E com isso, nós pedimos aos irmãos que estão sempre nos acompanhando, nossos bons espíritos, Zilda Gama, nossa mentora, para inspirá-lo nesse seu trabalho tão valioso e que nós possamos estar receptivos a todos esses ensinamentos para colocá-los em prática. É esse o nosso objetivo, que possamos a cada dia nos melhorar um pouco mais e assim atingir o caminho que Jesus nos ensinou. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham ou aqueles que não puderam estar aqui, por os acamados, pelos doentes, que também recebam, como nós, a sua bênção. E que assim seja, graças a Deus. Então, nosso irmão agora tem a palavra, ok? Obrigado, minha querida Delfa. Obrigado, nosso querido Johanno, que sempre nos traz o convite para estarmos aqui junto com a turma do Zio da Gama. Todos aqueles que estão ao vivo, nos acompanhando agora pelas redes sociais, ou, como disse a Delfa, que venham assistir em outro momento. O tema que nós escolhemos para conversar nesta noite é um tema que merece muita atenção da nossa parte, enquanto espíritas, e especificamente naquela denominação que Kardec vai colocar como verdadeiros espíritas e verdadeiros cristãos. Antes da gente adentrar no tema, mas em especial, que é Jesus, né? O tema é o Cristo, apesar de colocamos um título assim, Guia e Modelo, né? Jesus, sob a ótica do pensamento de Allan Kardec, ou como Allan Kardec compreendia Jesus. É importante tecer algumas considerações. Até hoje à tarde eu estava conversando com um grupo, estávamos fazendo um estudo sobre a prece, e eu vou fazer as mesmas reflexões iniciais. Existem temas dentro da doutrina espírita que, pelas suas características históricas, vamos falar dessa forma, e culturais, elas ganharam aspectos muito particulares e peculiares, né? E alguns desses temas foram abraçados, até mesmo antes da doutrina espírita, por algumas áreas do conhecimento, por algumas vertentes do conhecimento, e abraçaram ou foram envolvidas ou caracterizadas com as suas características próprias, né? Podemos falar assim, se formos pensar, por exemplo, no âmbito da lógica. A lógica é um dos braços da filosofia, né? E fica muito complicado quando você sai do âmbito da filosofia para analisar a lógica de uma outra forma. No mesmo sentido, quando pegamos temas sobre miséria, sobre pobreza, sobre conflitos, a sociologia, desde antes daquilo que nós entendemos como sociologia,
já olhavam, já analisavam e traziam lentes muito próprias para analisar esses fenômenos. Quando falamos das ciências naturais, claro, as ditas ciências naturais vão cuidar dos fenômenos da natureza. A biologia cuida dos sistemas vivos, a química dos elementos, a física dos fenômenos envolvendo estes elementos. Estou sendo muito simplório, viu, pessoal? Só para dizer que, dependendo da área do conhecimento, você tem uma determinada escola, você tem um determinado grupo de pessoas que vão desenvolver formas, lentes, olhares muito próprios para aqueles fenômenos. E é isso que eu falei antes, né? Cada um coloca o seu olhar e as características desse olhar sobre aquele objeto, sobre aquele fenômeno. E nesse sentido, podemos dizer que a religião, né, ela adotou determinados assuntos como se fossem seus, tá? E de tal modo que a própria ciência rejeita os fenômenos abraçados pela religião. Se observarmos os ditos cientistas, quando se abraçam ou quando têm uma fé, muitas vezes possuem dois discursos diferentes. Um discurso dentro das suas religiões e um discurso dentro da academia. E dependendo do objeto, do fenômeno que analisem, é até complicado. Tá? É até complicado. E, como eu disse, quando uma dessas áreas do conhecimento abraçaram, adotaram, incorporaram às suas bases determinados temas, muitas e muitas vezes trataram esse tema, como eu disse, como sendo propriedade da área do conhecimento. E aí, quando temos um religioso falando sobre Jesus, falando sobre Deus, falando sobre a prece, falando sobre esses temas que a religião cuida, quando observa alguém de uma outra área tratando desse tema, às vezes tem reações, digamos, de muita ciumeira. Vou usar uma terminologia. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de ficar com o pé bem no chão e falar as coisas como, de fato, as coisas se apresentam no meio social. E a turma fica muito, muito braba. Se observarmos, por exemplo, no âmbito só da própria ciência, as brigas que surgiram entre filósofos e ditos cientistas, ou os filósofos da natureza e os filósofos dos fenômenos não naturais, sobrenaturais, certo? Final do século XIX, olha, as brigas que aconteceram entre psicólogos, filósofos e matemáticos, físicos, foram coisas assim muito feias para discutir o que de fato seria ciência. Então, num primeiro momento, você chuta a religião, porque religião baseia-se em fé, em crenças que não dá para pensar, são no mistério da fé, esse tipo de coisa. Então, fica só a ciência. E depois, essa briga entre aspectos materiais e não materiais dos fenômenos. E uma loucura para tentar explicar, a partir da óptica da matéria, todos os fenômenos, e, por outro lado, explicar todos os fenômenos a partir da óptica da psique, por exemplo, né? É por isso que Allan Kardec, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra para demonstrar que a fé que a doutrina espírita proporcionava era uma fé diferente da fé daquela instituída pelas religiões até aquele momento. Tanto, pessoal, que em 1868, quase no final da encarnação de Kardec, Kardec vem desencarnar em março de 69, quer dizer, poucos meses depois, ele traz um texto para definitivamente acabar com a discussão sobre os aspectos religiosos da doutrina espírita. E por que ele teve que escrever isso? Justamente porque a doutrina espírita absorve, abraça determinados temas, determinados objetos, e nesse caso eu falo objetos na perspectiva da filosofia, não um objeto, como eu estou aqui com o mouse, né? O mouse é um objeto, não, toda coisa, ou todo ser, ou todo ente que possamos analisar para uma compreensão. Então, a doutrina espírita, ela
traz para a sua lente de análise, aquilo que Kardec vai chamar chaves de interpretação, determinados assuntos, determinados temas, determinadas pessoas que eram realmente abraçados pelas religiões. E aí, dentro dessa perspectiva, quando uma religião abraça um tema, como, por exemplo, Jesus, e a doutrina espírita trata do mesmo tema, as religiões partem para cima, como eu disse antes, surge uma ciumeira quando outra área vai tratar, e como o espiritismo não era visto como uma religião, como é que o espiritismo vai tratar de um tema que não é da religião? O pessoal do lado da ciência e do lado da filosofia, né, também vão dizer a mesma coisa, mas como é que o espiritismo, se propondo ser uma ciência, vai tratar de temas que é da religião? Só que o pessoal não tinha observado um texto que Kardec tinha publicado na Revista Espírita, isso perpassa por vários textos, mas em especial em O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, abril de 64, quando ele fala que o Espiritismo, que existiria de fato uma desavença entre ciência e religião, e o Espiritismo seria aquele que proporia uma lente, um olhar para olhar tanto para os temas das ciências, quanto para os temas da religião, de uma forma uniforme, que poderíamos olhar tanto para a religião quanto para a ciência, sem nos perdermos nos meandros do materialismo, nem do dogmatismo. Isso Kardec deixa isso muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, logo ali no iniciozinho, no capítulo 2. É importante a gente ter essa clareza, pessoal, porque quando Kardec escreve esse texto de dezembro de 1868, discutindo a questão de que se o Espiritismo era ou não era uma religião, e ele vai dizer, o Espiritismo não é uma religião no sentido institucional, no sentido dogmático, no sentido que faz as outras serem religiões, porque o Espiritismo não tem ritualística, né? A única coisa que poderíamos dizer assim, isso seria uma ideia de um ritual, é que Kardec sugere que os nossos estudos, os nossos encontros, os momentos de comunhão comecem com a prece e terminem com a prece. Mas ele não estabeleceu que a prece tem que ser assim ou assado, que a prece tem que ser desse ou daquele jeito, não é? Mas simplesmente porque a prece gera essa comunhão de pensamento. Inclusive, ele vai falar isso nesse próprio texto de dezembro de 68. E aí ele diz, olha, no sentido filosófico, o Espiritismo é a religião. Por quê? Porque nessa perspectiva filosófica, falando da fé raciocinada, nós vamos realmente tratar de determinados temas que são não materiais. Mas a doutrina espírita propõe um olhar científico para os temas não materiais. Eu posso até dizer que a metodologia adotada por Kardec, depois, não que essas pessoas tenham estudado o espiritismo, mas é possível encontrar nuances, vieram nortear, por exemplo, estudos que vieram consolidar as ciências da mente como ciências, tá? Apesar de que hoje existe nas universidades muitos pesquisadores no âmbito das ciências exatas, das ciências matemáticas, que têm dificuldade de olhar as ciências como psicologia, como a história, como a sociologia, como ciências. Por quê? Porque estamos lidando com coisas que não são exatamente exatas, né? É importante ter isso claro, pessoal, porque Kardec traz uma proposta diferente para olhar para todos esses temas. Nem o dogmatismo da religião, nem o materialismo das ciências do mundo material. Nem materializar o que não é materializável, nem espiritualizar o que não é espiritualizável. Se alguém, por exemplo, neste momento, como eu disse no início, eu estou com uma rinite. A rinite é uma condição fisiológica em função de fatores alérgicos, né? Ontem estava 5 graus de manhã, à tarde já estava 19, hoje de manhã estava 7 graus, à tarde estava 21. Então, essa variação, essa amplitude térmica, para determinadas pessoas, como no meu caso, que tem uma sensibilidade maior a essa alteração climática, naturalmente ocorrerão sintomas orgânicos, e no caso, uma rinite. Eu até estava brincando com os amigos que eu estou meio chapado, né? Porque eu estou tomando antialérgico, e a maioria dos antialérgicos, vocês sabem, pessoal, deixa a gente meio assim, meio aéreo.
Então, eu estou bem assim, por causa dos remédios. Tá aqui, ó, os potinhos estão aqui de lado, olha, mais os comprimidos aqui. E assim, eu estou falando de uma condição orgânica, que é estudada pela biologia, pelas ciências da saúde, só que nós sabemos que o conjunto dessas doenças, ou o estudo delas, né, no âmbito das patologias, existe hoje conhecimentos que demonstram que fatores emocionais interferem, por exemplo, no resultado. Né? Ontem eu estava realmente espirrando bastante, pensei que seria uma coisa uma coisinha simples, mas hoje de manhã eu percebi que realmente não, era uma reação alérgica à amplitude climática. Então eu disse, não, eu preciso usar a medicação. E hoje, se eu não estivesse falando, provavelmente ninguém perceberia. Comecei a tomar os remédios de manhã e já está num efeito bem interessante. Porque, pessoal, eu já fiz um estudo hoje à tarde, falando sobre a prece. Né? Estamos agora conversando, pessoas amigas, queridas, mesmo que distante, mas para os laços fluídicos do perispírito não existe até espaço, mas não tem distância, né? Ou o inverso, né? Pode até ter distância, mas não existe espaço, né? E aí, tudo num momento emocional belíssimo, maravilhoso, falando doutrina espírita e agora falando de Jesus. Então, não há, nesse momento, uma interferência de emoções, ou como o Kardec falava, de más paixões, mas sim de boas paixões, de boas emoções. E isso traz uma repercussão para o corpo físico. E, nesse sentido, eu estou lidando com um olhar extremamente científico, proposto por Kardec, estou falando de emoções, que não é algo que no seu olhar mais direto seja material. Mas hoje nós sabemos que existem estruturas biológicas relacionadas às emoções. Então, veja só, eu consigo fazer isso hoje porque a doutrina espírita me ensinou a ter esse olhar criterioso, científico, tanto para objetos materiais. E aí, para isso, eu vou conversar com os pesquisadores do mundo material. E para os objetos, né, para os temas que não são do mundo material, mas perpassam pelo mundo material porque dizem respeito à nossa condição de encarnado. Então, esse olhar sobre esses temas, com muita lucidez, com muita clareza, né, fazem com que nós desenvolvamos isso que Kardec veio chamar de fé raciocinada. Tanto é uma perspectiva lógica, é um olhar lógico, extremamente racional, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, e, é claro, a permissão de, quando a coisa é emocional, nós nos deixarmos conduzir por estas emoções. É nesse sentido que, aí sim, a gente pode vir para temas como a prece, como Jesus, como Deus, tá? Como relações de afetividade, amorosidade, que os espíritos nos descrevem tão bem. Kardec escreveu maravilhosamente sobre esses temas, tanto na revista espírita está recheada de temas. Você quer um texto mais belo que a Prece de Cáritas, que Kardec traz na revista espírita? Honestamente, não me lembro agora o ano e o mês. E os textos que ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo, dependendo de como estejamos, nos emocionamos. O grande ponto é que, por uma fragilidade na leitura de Allan Kardec nesse aspecto, nós, quando adentramos pelo edifício doutrinário, nós trazemos as nossas características e os nossos olhares. E nós já comentamos em outros momentos aqui que, ao invés de fazermos o movimento de pegar da doutrina espírita, trazer para o nosso interior e promover uma transformação na nossa perspectiva, no nosso olhar, e adotar a lente da doutrina espírita para ver o mundo, os óculos. Sem o óculos, eu já começo a ficar meio borrado, eu não consigo ler a letrinha que está passando aí embaixo, pessoal. Tem que dar uma força a conseguir. Origem, destino dos espíritos, bem como as suas relações com... Aí eu consigo, né? Então, se eu estiver nessa posição, eu não consigo ler direito. Eu vou ler... Tá. Aí eu pego o óculos, coloco aqui, e agora eu vou ler com esse óculos. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos. Esse é o movimento que eu tenho que fazer quando eu começo a estudar as obras de Allan Kardec. Ele vai colocar essa lente
e eu pego essa lente, coloco sobre os meus olhos, e não sob os meus olhos, sobre os meus olhos, e devo promover progressivamente, não, nada de muito salto, pessoal. Eu sou espírito terceira ótica, já falei isso outras vezes aqui, então o meu olhar, a minha lente é suja, né? Eu não sou espírito de segunda ordem. Espírito de segunda ordem é que já tem uma lente já bem mais limpa, né? Então, ele pode colocar a doutrina espírita ali sob o seu olhar e ela vai dar o gás que ele precisa. No meu caso, sou terceira ordem, é melhor colocar assim por cima mesmo e ir transformando o meu jeito de olhar para o mundo, para a nova realidade. E aí não cabe, na nossa perspectiva, e na nossa perspectiva, porque é aquilo que nós lemos na doutrina espírita, esse olhar religiosístico, como acontece nas outras religiões. Nós temos Jesus como guia e modelo e sabemos por que temos. Nós amamos a Deus e adoramos a Deus. A palavra é adorar, pessoal. Ah, mas adorar parece só coisa meio... Não, mas a lei é de adoração. A diferença é que nas religiões, né, esse adorar é ato exterior. Ele é recheado de atos exteriores. E quando nós estudamos a prece, como eu disse hoje à tarde, eu estava estudando a prece tem a sua exteriorização, tem os seus atos, mas esses atos, eles são secundários. O mais importante é o interior. É a atitude que eu assumo diante desse ato exterior. Não importa a quantidade de palavras, não importa as palavras que sejam ditas, não importa se eu estou em pé, sentado de joelho, não importa se eu estou num templo religioso, se eu estou na minha casa, às vezes numa atitude muito humana. O que importa é a atitude, é como eu estou aqui dentro, que vai determinar se esse ato exterior é ou não uma prece. Qualquer dúvida, pessoal? Questão 658, 659, 660, 60A, 61, 62... É bom que eu, como hoje à tarde, eu estou lembrando, está fresquinho aqui na memória. Tá? E esse outro olhar, esse novo olhar, podemos até falar assim, apesar de, desde 1857, para nós, é um novo olhar. Porque nós já trouxemos, e muitos de nós, pessoal, que estamos no movimento espírita, à frente desse movimento, né? No meu caso, eu sou diretor de uma área da União Regional Espírita aqui em Cascavel, então estamos à frente do movimento espírita aqui na região de Cascavel, no oeste do Paraná, né? Mas mesmo como o Johanno, que faz a escala das palestras, quer dizer, ele que vai pensar quem são as pessoas que ele vai convidar, pelo que as pessoas falam, para saber, ele que vai pensar, assim, não, mas é interessante chamar tal pessoa para tratar de tal tema, porque o nosso público, essa pessoa vai tratar bem disso e tal. Quer dizer, nós estamos à frente, coordenando a atuação do movimento. Quando nós assumimos esses temas, se eu já tiver pegado a lente da doutrina e colocado nos olhos e no coração e exteriorizado nas minhas atitudes esses temas, é uma coisa. Mas se eu venho falar desse tema e eu ainda não peguei a lente que a doutrina espírita me oferece, eu vou falar a partir da minha perspectiva, em uma perspectiva, aí eu vou ser redundante, pessoal, pessoal sobre o tema. E há uma diferença entre eu chegar e tratar da forma como Kardec apresenta, assim, olha, os efeitos disso na minha vida são assim. Aí eu estou falando do efeito disso aqui. Vocês estão entendendo o movimento? Há uma diferença entre eu chegar e falar do tema e pegar Jesus e tratar como um objeto religioso, do que chegar e apresentar Jesus como Kardec me apresenta, que é um objeto. Como eu disse, aqui é no sentido filosófico, pessoal, não é no sentido material, tá? Um objeto que tem uma referência fundamental na construção da minha personalidade enquanto espírita. Tudo bem, pessoal? Aí parece que fica meio frio, o pessoal fala assim, não, mas assim fica muito frio. Fica não, pessoal. Fica não. Vou mostrar para vocês que não fica, tá? Jesus é o nome de pessoa mais citado. Claro, tirando o nome dos espíritos que assinavam as mensagens que estão na Revista Espírita, né, como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís era o mentor da Sociedade Parisiense dos Espíritos.
Então, tirando o nome destes espíritos que estavam coordenando as atividades da Sociedade para Exércitos Espírita, o nome de Jesus é o nome que mais aparece em toda a obra kardeciana. Em toda a obra kardeciana. E aí nós precisamos entender o seguinte, como é que Kardec abraça Jesus? Como é que ele traz Jesus para dentro da doutrina espírita e o acomoda como base? Porque guia e modelo, pessoal, está na base. O seguinte ponto. Se nós pegarmos como exemplo o livro O Céu e o Inferno e formos para a sua segunda parte, quando Kardec traz os exemplos, né? A segunda parte são os exemplos, começa ali com o capítulo A Passagem, que, no meu entender, é o capítulo que melhor detalha como acontece a morte, nos seus aspectos gerais. Eu sei que muita gente gosta de pegar a literatura mediúnica para falar da desencarnação, né? Só que, quando a gente pega a literatura mediúnica, André Luiz, por exemplo, que tem descrições assim muito preciosas, muito precisas de como acontece o fenômeno da desencarnação, nós precisamos entender que ali são exemplos. E Kardec traz fundamentos filosóficos para a compreensão do fenômeno. Então, se eu tento entender a partir só dos exemplos, eu nunca vou entender o que é a coisa. E Kardec se propõe a trabalhar a coisa, explicar o que é a coisa. E ao explicar o que é a passagem, ele está dizendo qual é a concepção da morte na doutrina espírita. E aí, aí sim, quando você tem essa compreensão do que é essa passagem, lá ele traz várias explicações de vários tipos de morte, quer dizer, de passagem. Quando você pega André Luiz para trazer como ilustração, olha, fica riquíssimo. Agora, se eu vou explicar só a partir de André Luiz, vai ficar complicado. Sabe por quê? Porque eu não lembro agora qual é o livro, que tem 4 desencarnes, né? Que tem a morte de Dimas. Não lembro agora qual é, que a primeira é Dimas. Aí ele pega desde Dimas, que era um espírita, mas um espírita que não era tão dedicado. Depois pega um rapaz lá que não era espírita, e depois pega um que era um espírita mais dedicado e pega a Aura Celeste, que usa um pseudônimo, né? Inclusive, pessoal, quando a gente vai olhar a data da morte que está colocado lá, a gente vê que André Luiz fez um ajuste, uma organização para dar uma ideia. E aí eu tenho 4 casos, cada caso de um jeito, como se aquele fosse o geral. E não é assim, mas são ilustrações. Muito bem. Pensando dessa forma, quando Kardec pega o céu e o inferno, que ele faz aquela separação, aquela classificação, o capítulo 2, logo depois da passagem, é Espíritos Felizes. E quem já teve a oportunidade de estudar essa obra, não tem nenhum santo lá. Os Espíritos Felizes não tem nenhum santo. A maioria eram espíritas, e vão dizer qual efeito que o espiritismo tinha feito na vida delas. E você vê o quanto essas pessoas se transformaram com o conhecimento que a doutrina espírita tinha dado para elas. Leve-se em conta, pessoal, que ali teve gente que morreu, só tinha o Livro dos Espíritos. Se você for olhar a data que as pessoas morreram, não tinha nem sequer o Evangelho. Elas já tinham se transformado só com o Livro dos Espíritos. Elas tinham mudado a concepção de mundo e de vida e de existência só com o Livro dos Espíritos, que é o livro que contém a doutrina espírita. Isso não é fala minha, não, está lá no início do Livro dos Espíritos. Contém a doutrina espírita. Tá? E aí, ele observa aquelas pessoas. Por que eles são espíritos felizes? Aí tem os espíritos sofredores, tem o meio de campo, tem os suicidas, tem os fora da casinha, tem as expiações, que é mais para o final. Mas quando você vai comparar, porque um, porque outro, porque outro, o que fez aquelas pessoas serem espíritos felizes? Você vai ver que foi a atitude que as pessoas tiveram nas suas vidas durante a encarnação. E nem todos eram espíritas, mas eram homens de bem. Foi muito fácil o Kardec chegar à conclusão de que, mas espera aí, essas pessoas elas mudaram o seu jeito de ser porque elas adotaram determinadas condutas, determinados jeitos de ser, que é o que Jesus falava. Então, qual a questão lógica a se adotar? E foi o que Kardec fez. Aquele que pega as orientações do Cristo e aplica essas orientações na sua vida, no dia a dia, esse indivíduo não tem falhas, não tem erro, não vai ter... Não é que não tenha falha, não tenha erros.
não vai dar errado. Ele vai terminar a encarnação como espírito feliz. É só observar. As pessoas que estão lá descritas, elas tinham um jeito de viver e depois conheceram a doutrina espírita, mudaram o jeito de ser e eram felizes. Por isso estão lá, Kardec colocou como espíritos felizes. É por esse motivo, e não por uma questão de fé, porque alguém falou, por isso e aquilo. Não, não. Fé raciocinada. Nós sabemos o porquê. Jesus é o guia e o modelo. Jesus é o qual nós devemos imitar, devemos seguir. Guia. Guia é aquele indivíduo que você chega num lugar e você não conhece o lugar, e você quer conhecer o lugar, e você contrata o guia, e ele te leva, você segue, você confia nele. Se você não confiar, como é que não vai dar certo? Até porque, às vezes, você vai perguntar para alguém, você pode me indicar alguém para me levar a conhecer o lugar? E se ele disser, olha, não faz tal coisa, se você for uma pessoa esperta, você não faz. E terminou o passeio, você está felicíssimo. Porque, realmente, olha, valeu a pena. É ótimo, maravilhoso. Esse é o papel do guia. Ele não vai fazer por você, ele vai te conduzir. Ele não vai fazer por você. Ele vai te mostrar, para que você crie aquela expectativa de que, olha que maravilha. E modelo? Modelo é aquele que faz, explica e você segue. E você faz do mesmo jeito. Segue não, segue a modelo. Você faz do mesmo jeito, é daquele jeito. Kardec coloca como guia e modelo. Por isso ele pergunta, qual o modelo e guia, né, que Deus ofereceu, né, o modelo de perfeição que Deus ofereceu ao homem? A resposta é, vede Jesus. No francês é, vede Jesus. Olha Jesus. Olha ele. E aí Kardec pega todo o conjunto de ensinamentos morais, que é o que de fato nós precisamos. Ele não vai se preocupar se Jesus nasceu em Nazaré, se nasceu em Belém. Não vai se preocupar se Jesus casou, não casou, se teve filho, se não teve, se era alto, se era baixo, se era preto, se era branco. Ele não vai se preocupar com isso. Ele vai se preocupar com o ensino moral. Porque esse ensino é que, quando nós o analisamos e trazemos para o nosso dia a dia, nas nossas atitudes, e vamos mudando a nossa atitude a partir desse novo parâmetro, o efeito, em função da lei de causa e efeito, em função da lei de ação e reação, o efeito é a felicidade, como está descrito na resposta da questão 614, que é a primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos. Esse é o motivo, pessoal. Eu poderia parar a palestra agora, encerrar e dizer assim, pessoal, agora é só guia e modelo. E agora nós sabemos o porquê. E é claro, quando nós olhamos as lições que ele nos passou e nos damos conta que nós, com todo o conhecimento que nós já temos, nós ainda não conseguimos. E percebemos que esse ser, com toda a grandiosidade, é um espírito puro, é um espírito de primeira ordem, que se dispõe a vir até o planeta Terra para trazer para os espíritos que estavam naquele momento e deixar as suas lições, e tanto as lições no sentido de ele disse o que fazer, ele explicou como fazer e ele fez, tanto para os espíritos que estavam naquele momento, quanto para aqueles que, nesse fluxo de ir e vir dos espíritos, como está muito bem descrito na segunda parte do Livro dos Espíritos, ali nos primeiros capítulos, né? Esse fluxo do ir e vir dos espíritos errantes, né? Trazendo espíritos jamais amadurecidos para também dar exemplo para nós, né? E juntos possamos aprender, isso toca o nosso sentimento. Aí tem uma similaridade quando vemos um Chico Xavier falando de Jesus e vemos uma Madre Teresa de Calcutá falando de Jesus, e aí esse sentimento é muito próximo. Mas qual a diferença? Nós sabemos por quê. Essa é a grande diferença. E aí sabemos que isso cria aquele ranço que comentamos no início, das pessoas que fogem desses sentimentos, destas emoções que perpassam em função de temas como falar de Jesus, falar da prece, falar de Deus.
É natural a ocorrência desses sentimentos. Kardec em nenhum momento diz que deve ser um olhar frio e temos que olhar para Jesus como um guia e modelo e ponto e acabou. De maneira nenhuma. Isso, nós não somos robôs. Né? E é claro, quando observamos que um ser deste porte, espiritual desse porte, se dispõe a vir até ao planeta Terra, trazer esses referenciais para o nosso crescimento, submetendo-se ao que submeteu, para que nós aprendêssemos com ele e assim chegássemos à perfeição, como chegaremos à perfeição, e não tem como não agradecer a ele, ou muitos de nós, naquilo que comentávamos há pouco, nesse fluxo dos vários mundos, né? Quem tem a oportunidade, por exemplo, estamos vendo agora um período de transição, e segundo o que Kardec traz, tanto na Revista Espírita, desde 1858 até já o final, em 1869, falando desses movimentos. Então, muitos de nós, talvez, iremos para outros mundos, ou por teimosia, por não queremos nos submeter a esta moral que o Cristo trouxe, que o Cristo referendou, que o Cristo ensinou e exemplificou, né? E conheceremos outros Cristos nestes outros mundos. Tá? Então, quer dizer, não é uma mágica, não é um sentimento vazio, sem sentido, sem compreensão. Ao contrário, são sentimentos que perpassam por nós de gratidão por este ser que veio aqui. E Kardec, em vários e vários momentos, faz essa observação. E eu, para trazer aqui um texto para a gente refletir um pouquinho rapidinho, né? Pego a questão ao qual isso está descrito, que é a própria questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o primeiro capítulo, você vai para o capítulo 2, vai falar sobre a vida futura. O Cristo mostrou para nós a imortalidade. Ele mostrou, ele falou, ele demonstrou, ele falou, ele exemplificou, ele demonstrou a imortalidade. E esse é um elemento, é um objeto, como falávamos no início, essencial para a compreensão da nossa realidade enquanto seres imortais. Pessoal, nós não vamos morrer. Nós vamos passar pelo fenômeno da morte, como já passamos em outros momentos. Então, todos nós vamos morrer no sentido de passar pelo fenômeno da morte. Mas morrer no sentido de deixar de existir, isso não vai acontecer conosco. E o Cristo demonstra isso, fica demonstrado, tanto que é o elemento de consolidação para aquele momento inicial, de consolidação não, é um elemento de agregação para naquele momento inicial pós-crucificação, de todos os discípulos e seguidores que fugiram com medo de que ele morreria. E ele mostrou, disse assim, não morri, estou aqui. Ó, Tomé, você está com dúvida? Toca aqui, ó o buraco aqui, ó, toca. E eu estou vivo. Eu continuo existindo. Então está na hora de vocês tomar um chá de vergonhol e observar tudo que nós demonstramos até esse momento. O valor que você deve desenvolver sobre si mesmo no âmbito das relações para com o Pai, para consigo mesmo, para com o próximo. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao próximo como você se ama. Sem essa compreensão de imortalidade, ficaria muito complicado. Faltaria fundamentos para a compreensão. E o Cristo vem e mostra isso. Então, é esse ser que Kardec traz para a nossa referência de transformação moral. É o nosso parâmetro de transformação moral. E aí ele pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Estou lendo a tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. Eu gosto muito da tradução da Kardecpédia, tá? Como não tem tanta diferença, eu mantenho a do Evandro Noleto nesse momento. Tá? E a resposta é, vede Jesus. Não que o Evandro coloca só Jesus, mas a resposta é, vede Jesus. Tem o verbo vede, no sentido observa. E aqui não é só ficar olhando, é observar e seguir. Esse é o sentido deste verbo na resposta. Então, não é só ficar sentado olhando. Estou vendo Jesus, ele veio e tal, maravilha. Esse é o sentido, por exemplo, pessoal, quando fala que Jesus veio nos salvar do pecado.
Pecado, na tradição judaica, na tradição hebraica, é a transgressão da lei. Quando você, na concepção da época, quando você peca, é que você desobedeceu a Deus. O entendimento que nós temos hoje, que a doutrina, essa lente que a doutrina nos oferece, é a transgressão da lei divina. Como Jesus vem e oferece as diretrizes, os parâmetros para a transformação moral, à medida que eu altero a minha condição moral, usando ele como parâmetro, eu estou me isentando do pecado. Porque quanto mais eu vivo os seus ensinos, mais conforme a lei divina eu vivo. Então eu não peco. Esse é o sentido da lógica da tal da salvação. Né? E como é que a gente sabe? Kardec nos ajudou a compreender isso. E aí Kardec comenta assim, olha o comentário de Kardec, olha a doçura do comentário de Kardec. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Na Terra, o máximo de perfeição é o modelo do Cristo. Então, quer dizer que existe uma perfeição maior? Olha, pessoal, não sei. Não sei, Kardec também não entrou nessa... A gente não consegue nem fazer do Cristo, quanto mais pensar em outras. Tá? Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou, que Jesus ensinou, é a mais pura expressão da sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Você quer coisa mais linda que isso? Certo? E aí eu não preciso desenvolver uma relação com o Cristo de mística, de esoterismo, como se fosse um ser sobrenatural. Não, ele veio como homem, igual a mim, igual ao Johanno, igual a Delphi, igual a cada um que está assistindo nesse momento, andou aqui na Terra, passou pelas limitações da condição da encarnação, só que é um espírito puro, para mostrar que, olha, com as limitações que vocês enfrentam, vocês podem viver esse ensino. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o transviaram por meio de falsos princípios, quer dizer, deturparam o ensino do Cristo por meio de falsos princípios, quer dizer, de falsas ideias, de falsas doutrinas, né? Foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos, aquilo que nós falávamos antes. Eu peguei o ensino do Cristo e eu passei a olhar com a minha lente. O Kardec diz assim, não, olha, eu vou te dar um óculos que vai te ajudar a entender melhor e a ver melhor o Cristo. E você entender qual é, de fato, o papel dele, tá? E ele me dá, eu coloco a lenda da doutrina espírita assim, não é como eu pensava. Ele não vai, ele carregar a minha cruz. Ele está dizendo o que eu devo fazer para desenvolver em mim essas virtudes. Se a gente ler as questões da prece, pessoal, lá está escrito assim, aquele que faz que se entrega para a prece diante de determinadas características, encontra força. Não é a prece que me dá força. Não são os bons espíritos que me dão força. Não é Deus que me dá força. Não é Jesus que me dá força. Mas é determinadas condições que eu assumo, íntimas, que fazem eu ter força durante a prece. Isso está lá, 658, 659, 660, 60A, 61. Olhem lá, vamos terminar aqui, dá uma olhada lá, pessoal. Tá? Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes transviaram, né, por meio de falsos princípios, porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos, e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Então, muitas vezes, eu até brincava hoje na hora do estudo, diz assim, se você vai conversar com Deus, né, porque a prece é um ato de comunicação, isso está escrito lá, e você pensa nele, você se aproxima dele, você se comunica com ele, e na hora que você fala com Deus, é assim, Senhor, olha, eu sei que o senhor quer que eu melhore, mas está muito pesado, sabe? Está doendo. O senhor escolheu uma pessoa muito dura para me ensinar perdão. A pessoa magoou pesado, está doendo. O senhor pode me ajudar? Aí ele vai responder, claro, meu filho, vou te ajudar.
Inclusive, eu já te disse o que tem que ser feito quando eu mandei Jesus, e ele disse, explicou e fez. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Aí eu não sei se eu vou querer ouvir. Percebe? Parece que eu estou brincando, mas, pessoal, esse é o diálogo. Ah, mas não é desrespeitoso? Estou conversando com meu pai. E Jesus é o irmão mais velho que ele mandou para vir aqui. Pessoal, isso cria uma intimidade, que é o que... Como é que eu vou escolher um guia que eu não me torne íntimo e confie nele? Essa questão que se criou dentro das religiões, desse distanciamento. Não, mas Jesus, é que era Jesus, Kardec. Não, mas é porque era Kardec. Kardec fazia evocação que era Kardec. Não, Kardec fazia as evocações e ensinou a gente a fazer. Eu não faço porque não tenho um ambiente para fazer, conforme ele explicou. Então eu não faço. Se eu tivesse um ambiente conforme ele estabeleceu, eu faria. Mas e vocês foram enganados? Não, mas ele ensinou também como é que a gente faz para não ser enganado. Faz parte, está lá escrito. Então não tem essa mágica, não tem essa aura de, sabe, que as religiões criaram. Não, pessoal, nós temos em Jesus nosso guia e modelo, porque o próprio Kardec compreende que parâmetro igual dele não teve. E aí quebra esse misticismo e traz para proximidade e para possibilidade. Aí eu olho para Jesus e diz assim, meu irmão, como é que o senhor conseguiu? Aí ele diz assim, olha lá no Evangelho está escrito, porque eu falei e escreveram. E para ficar mais fácil, eu pedi para algumas pessoas agora, como espíritas, também escreverem. Olha a obra de Miller Rodrigues, olha a obra de Humberto de Campos, que contam histórias que passaram comigo naquela época. Está lá explicadinho. E se você quer entender nos detalhes, Evangelho segundo o Espiritismo e toda a obra de Kardec. Está tudo lá. Você só precisa olhar com a lente correta. E parar de olhar como se fosse algo inalcançável. Não é. Por isso, fazendo uma paráfrase do pensamento dele, né? Por isso eu reencarnei. Eu encarnei como homem para mostrar que o homem pode fazer. Né? Então, pessoal, já deu o nosso horário. É importante que a gente faça essa revisão. Troquemos a lente que nós usamos para ler esses temas, sabe? E não vejo, não encontro em Kardec algo que proíba, até porque não tem nada disso, né, de que você tenha sentimentos. Olha, eu tenho muito carinho por Francisco de Assis e muitas vezes ali conversando com Francisco de Assis, mas você conversa? Claro que eu converso. Ele responde do jeito dele. Às vezes ele manda alguém, um espírito que esteja mais próximo de mim, com os recados. E às vezes, pessoal, o jeito mais fácil. Sabe aquela história de o cara estava perdido na ilha? Né? E ele diz, Senhor, olha, me salva. Aí passou o navio, ele, Senhor, tá longe. Aí passou um barquinho, passou algumas coisas, ele nem aí. Aí depois ele disse, Senhor, eu fiquei esperando o Senhor me salvar, o Senhor disse que ia me salvar, mas eu mandei 3, você só precisava acender a fogueira. Percebem? É tão simples. Por isso os espíritos vão dizer que o processo evolutivo não existe tantos esforços. Questão 909. Esse processo de transformação não existe tanto esforço. Quão pouco entre vós fazem esforços. E está tudo aqui. Eu peguei Livro dos Espíritos, pessoal. Revista Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, precisamos mudar esse misticismo que nós criamos, que nós trouxemos e incorporamos dentro do nosso movimento. Infelizmente, eu procuro ter muito pé no chão, certo? E nós olhamos para a prece como se fosse uma oração. É tanto que a gente trocou o amém pelo assim seja. Se o que a gente fala, o assim seja, for tão sincero, então por que a gente reclama quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e como Deus quer? Aí na hora da prece a gente diz assim seja. Quer dizer, você está simplesmente falando sem nem prestar atenção no que está falando. E isso é um esoterismo, isso é um misticismo. Não é a palavra assim seja, é como eu lido com ela. Do mesmo jeito como eu lido com Jesus, como se fosse um ser mágico que vem resolver os meus problemas e afastar os obsessores. Senhor, afasta os obsessores da minha vida. Não. Ele veio, já fez a parte dele.
e esse amor, esse carinho que nós temos por esse espírito, não tem algo, sabe? Não tem que... Porque olha o que ele fez por nós. E Kardec chama atenção o tempo todo para isso. Tá bom, pessoal? Então, era uma reflexão sobre o Cristo, nessa concepção de modelo e guia, para ter o mais próximo. Ele veio para a gente mostrar isso. Olha, você vai ser perfeito. É só fazer o que eu expliquei. Olha, se for, pega o exemplo que eu dei. Vai lá, faz. Você consegue. Você consegue. E isso realmente traz uma emoção. Nos emociona mostrar que, poxa, eu posso. Eu consigo. Mas o esforço é todo meu. Tá bom, pessoal? Então, agradeço profundamente a possibilidade de vir falar desse ser, do nosso guia e modelo, né? E temos procurado desenvolver um amor, um carinho por ele, por tudo que ele fez e faz por nós até hoje. Né? E esse é o olhar que o Cristo, que Kardec nos proporciona sobre este ser, este homem que esteve conosco, este espírito puro, né? Sem misticismo, sem as firulas, sabe? Não, com muita naturalidade, com muita fraternidade, que é claro, é assim, mas eu, por exemplo, ainda estou aprendendo a lidar com todos esses ensinamentos, e esse é o nosso grande objetivo, sem muita correria, sem muita invencionice, um dia de cada vez, aprendendo um pouquinho de cada vez, aplicando um pouquinho de cada vez, porque de pouquinho em pouquinho nós alcançaremos a perfeição. Delfa! Esperando o João nos colocar aqui. Ô, Enzo, esse seu entusiasmo toca a gente muito profundamente, sabia? Porque a gente se sente assim envolvida e também começa a vibrar nessa mesma faixa que você já está. Para nós é realmente um prazer enorme, tá, meu querido? É o que você falou. Vamos limpar bem as lentes. Às vezes a gente está com a miopia aí e não está sabendo. Então, vamos colocar um óculos, que nós vamos enxergar isso maravilhoso, não é? Mas muito obrigada, Enzo. Eu tenho certeza que todos nós saímos aí essa noite bem, com a consciência bem tranquila e fortalecida no bem, tá bom? Então, meu querido, vamos convidar a todos agora, os nossos irmãos, para a nossa prece, para agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, esses bons espíritos que estão sempre nos acompanhando, nos auxiliando. E agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos recebendo preciosos ensinamentos sobre a doutrina espírita e com tantas vibrações positivas, nós vamos enviar para os nossos companheiros, para toda a humanidade que ainda não descobriu essa beleza que nos fortalece dia a dia desses ensinamentos de Jesus e que o Espiritismo nos traz. Então, Senhor, é só agradecimento, que todos sejam abençoados nessa noite, e agradecemos mais uma vez o nosso irmão Enzo, e pedimos, Senhor, nos acompanhe em todos os momentos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Enzo, muito obrigado, nosso coração está assim, cheinho de coisas boas. E um abração para você. Tchau.